Olá, pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta para falar mais temas para vocês, né, de diversos assuntos, de diversas áreas. Bem, pessoal, não deixe de curtir nossas redes sociais, nosso Instagram, TikTok, Facebook, YouTube e, claro, né, o TikTok com aqueles cortes incríveis para vocês assistirem os pedacinhos e o Spotify para você estiver dirigindo, não deixar de ter conhecimento, que é para isso que a gente tem esse projeto. Gente, hoje nós vamos ter um tema ligado à área jurídica, né? Com uma profissional de ponta aqui do nosso estado, tá? Nós vamos falar sobre a gestão jurídica de ativos intangíveis e a nossa convidada de hoje é Flávia Dalla Bernardina. Flávia, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a Flávia já, né? Flávia, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada por aceitar o convite repentino, mas agora mulher assim, a gente já chama ela já, eu vou, né? De participar do podcast. O nosso objetivo aqui é a gente realmente dar um conhecimento para as pessoas, né, de uma forma bem simples, né? Uhum. E também levar esse conhecimento para quem não pode, muitas vezes, né, adquirir ele ouvindo assim no carro, nessa vida louca da gente, né? A gente poder ter um pouquinho de um conhecimento mais diversificado. Uhum. Gente, quem é a Flávia, né? A Flávia é advogada em propriedade intelectual, curadora de arte, ela é multifacetas, tá? Mestre em artes visuais pelo PPGA da UFES, pesquisadora sênior do GEDAR, da Universidade Federal do Paraná, presidente da Comissão de Direito Cultural e Propriedade Intelectual da OAB Espírito Santo, membro da Comissão Especial e Propriedade Intelectual da OAB Federal, ou seja, ela entende tudo desses temas, né? Então, Flávia, conta aqui pra gente, né? O que é realmente a gestão jurídica dos ativos intangíveis, no que falei de marca, patente, que fica muito na escuridão, né? As pessoas ainda não entendem que elas podem registrar a sua marca, né? Como é que elas fazem isso, como é que é feita essa gestão, se é complexo, se não é. Uhum. Então, seja bem-vinda e quero ouvir sobre isso aqui. Carla, eu que agradeço. Eu falo que a minha vida sempre começa com um sim. Você fez o convite, eu falei, vamos. Eu falei, a gente vai se conhecer aqui na entrevista, né? Mas obrigada por me receber. Eu acho que esse é um tema muito relevante e que, quando eu comecei há quase 20 anos atrás, pouco se falava. O empresariado não era tão preparado para lidar com isso e hoje as questões estão muito mais urgentes, né? Considerando, a gente vai falar um pouquinho mais com o avanço da inteligência artificial, eu acho que a proteção dos ativos intangíveis, a gestão jurídica dos ativos intangíveis de um negócio é muito importante. Quando a gente fala, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que clarear é que propriedade intelectual é um gênero ao qual a propriedade industrial faz parte, e aí propriedade industrial eu estou falando das marcas, das patentes, dos desenhos industriais, dos cultivares, né? Tem os desenhos. das indicações geográficas, do software e dos contratos de transferência de tecnologia. Tudo isso a gente trata direto com o INPI, a gente está falando de propriedade industrial. E dentro da propriedade intelectual também temos os direitos autorais. Então são dois institutos que têm regras jurídicas diferentes, têm leis diferentes. Então num negócio, e aí é muito interessante a gente pensar que cada segmento guarda peculiaridades com relação à proteção e à gestão jurídica desses ativos. Então, para falar no geral, todos os negócios precisam registrar sua marca, porque todos têm marca, que é a comunicação do negócio com o público. Sim, que é a sua identidade, né? Como o público te conhece, né? Exatamente. Que é aquela logozinha, né? Isso. Aquele perfil que você tem no Insta da sua empresa, o site da sua empresa, que é onde a pessoa ela até simboliza, às vezes, até a propriamente dita cor. Exato. Né? Quando você vê uma cor, assim, um risco com aquela cor, você já imagina, é empresa de fulano de tal. Porque você já consegue vincular a empresa. Como é que está isso hoje no mercado? As pessoas têm dado valor para esse tipo de registro de ativo? Muito mais. Antes a preocupação, você como contadora vai saber disso, era só o registro na junta comercial. Mas esse preserva o nome empresarial, que está distrito, inclusive, ao Estado apenas, né? Você não consegue ter essa proteção do nome empresarial em todo o território nacional. Ela vai estar rastreada apenas aqui na junta comercial do Estado, por exemplo. A marca não. Ela tem uma proteção no território nacional. A gente faz o registro direto no INPI. Então, uma coisa é o nome empresarial, outra coisa é a marca. Eles podem até se confundir, eles podem até ser o mesmo, tá? Mas não necessariamente. Eu acho que isso também, só te contando para ser tempestiva, eu acho que isso também cresceu muito porque começou a ter aquelas proibições de mesmo nome, né? De nomes de pessoas, de sobrenome. Sim. Eu acho que isso deu também um pouco mais de seriedade nesse processo. Sim. E eu acho que tudo tem a ver também com o amadurecimento do mercado. Então, eu acho que hoje o empresariado, o capixaba, ele é muito mais
preocupado, né, com o negócio como um todo, em profissionalizar o negócio como um todo. A gente está falando há 20 anos atrás, a gente tem um cenário muito diferente de hoje. Né? E o número de empresas desse negócio também cresceu muito. Sim. E assim, Flávia, o processo em si, ele é complexo? Quando a gente fala de um registro de marca, já que a gente está entrando na marca especificamente, que é o básico do básico, né, de proteção de ativo intangível, o serviço é muito para além do registro. Né? Não é só chegar lá e preencher um formulário e depois estar no NPI. A gente tem uma busca prévia que deve ser feita antes disso, porque a gente precisa verificar se existe alguma colidência na atividade do cliente, né? Então, às vezes, os resultados são muitos e a gente vai fazendo as avaliações para dar a orientação jurídica adequada para o cliente, em quais atividades, em quais classes, se aquela marca pode ser registrada em mais de uma classe. Né? Porque você pode ter, por exemplo, a minha empresa é de contabilidade. Tem uma empresa de contabilidade, o meu é sobrenome familiar, né? Com o mesmo nome em Santa Catarina, de contabilidade. O mesmo nome. Mas com registro? Com registro na junta, né? Entendi. Entendeu? Então, assim, acontece muito quando você tem... Eu não tenho parentes em Santa Catarina, mas assim, eu não sei nem como que é meu sobrenome, né? Tasso Contabilidade. Eu entro lá em Tasso Contabilidade, eu acho uma empresa em Santa Catarina. Mas a logo em si, a marca em si, não. Mas, querendo ou não, o nome, como você bem comentou, no contrato, muitas vezes ele vincula a marca. Sim, né? Às vezes ele coincide, né, com a coincide. Marca. Mas para proteção, para fins de proteção marcária, você tem que ter o registro concedido no NPI. E não adianta, é claro que guardadas as devidas proporções e salvo algumas exceções, você não consegue viabilizar ou garantir o uso da marca a partir de uma anterioridade no uso. Você tem que garantir o registro. Então tem gente que fala assim, mas eu tenho essa marca há 30 anos. Tem aquela famosa frase, o direito não socorre os que dormem. Então, a gente precisa, de fato... fazer o procedimento jurídico de registro. E aí a gente tem diversas estratégias, seja orientar o cliente para registrar em diversas classes, a gente tem peculiaridades, né? Porque a gente está falando aí de marca nominativa, que é só o nome, a marca figurativa, que seria só o logo, a marca mista, que é o recomendável, que é o nome mais a logo. Tem empresa que o logo é muito mais forte, inclusive, que você já reconhece a marca pelo logotipo. E algumas empresas que têm várias marcas, né? Unilever, você vê, a Unilever tem diversas marcas no portfólio. Sim, que são os produtos, né? Que são os produtos. A área de perfumaria, eu tenho vários clientes na área de perfumaria. Cada perfume vira uma marca. E, Flávia, pra gente, assim, da área de serviço, não vou falar contra da de serviço, porque, como diz, né, o povo quer saber, né? Esse custo desse registro, uma empresa de serviço, tipo, um nome, gira hoje em torno de quanto? Leva em consideração o faturamento, que eu realmente não tenho conhecimento nenhum disso. Leva em consideração o tempo de empresa, qual é o custo mais ou menos disso hoje? Não, isso é irrelevante, né? Pelo menos a maneira como a gente trabalha no escritório não leva isso em consideração. A gente tem uma proposta padrão para o registro de marca. Hoje o que a gente vê, porque você não necessariamente precisa ser advogado para... Você pode, inclusive, fazer o pedido em nome próprio. A gente recomenda sempre estar bem assessorado com um profissional para fazer competente, a pesquisa, para que você tenha essa segurança jurídica, porque senão você vai gastar um valor e depois... vai chegar lá, o cara não pode. Ou vai perder o prazo, ou não vai conseguir acompanhar. Então você tem um profissional ali que tem um software de acompanhamento, que verifica colidências depois que você pede faz o depósito, ou até depois do registro, que acompanhe sua marca, porque vai verificando os pedidos depois que chegam e que podem colidir com o seu. Se eu registrar a minha marca, e, por exemplo, o cara de Santa Catarina não registrou a dele, eu posso solicitar que ele mude o nome da empresa? Se você tem o depósito e o registro no INPI, o procedimento você é titular. Aí, pai, fica ligado que eu vou pedir pra você mudar o nome da sua. Né? Geralmente o que acontece quando a gente tem um cliente que tem o registro da marca e existe uma marca colidente, aí eu tô dizendo da mesma idêntica, atividade, semelhante ou que possa causar confusão no mercado. No mesmo ramo, no mesmo segmento, a gente geralmente primeiro notifica, uma notificação extrajudicial para cessação do uso. E caso a pessoa não retire, a gente sempre... investe muito nas tratativas extrajudiciais no escritório, porque a gente acredita na mediação. Na mediação.
né? Acredito que o futuro do direito está aí também. Essa é uma opinião muito pessoal minha, mas eu acho. Mas eu acho também. Eu conheço um grande defensor da mediação, Luiz Cláudio Alemão. Não sei se você maravilhoso, conhece. sim. Ele é conselheiro federal. Um amigo, ele foi um dos que começou com isso no Espírito Santo, né? Lá da FINDS e tal. Eu admiro muito. E ele também acredita isso aí ser um futuro. Flávia, e como é que funciona quando a gente está falando assim de projeto? Você comentou aí de desenho industrial, né? De ideias, né? Porque às vezes a gente tem tanta coisa, a gente faz tanta coisa que a gente... Por exemplo, o ramo que eu trabalho é um ramo imobiliário, construtor e incorporador. Então, de repente, eles desenvolvem uma tecnologia, uma aplicação de alguma coisa. É mais difícil porque eles já são clientes de alguém que identificou isso, né? Ou seja, ele não vai, a não ser que seja um jeito muito próprio, muito peculiar de construir, mas é muito difícil uma construtora incorporadora ela ser criadora de alguma coisa. Ela recebe da indústria algo que ela cria. Mas vamos pensar que tem essa possibilidade, né? De você ter uma metodologia de construção sua. Você criou, no Brasil não tem quem faça igual. Você poderia patentear isso? Aí a gente entra a gente falou de marca e agora a gente está falando de patente. Muita gente fala assim, vou patentear minha marca. Não, registra sua marca e registra sua patente. Marca e patente são diferentes. A patente, ela tem peculiaridades porque ela está sempre envolvendo uma atividade inventiva, tá? Ou ela está inaugurando algo no mundo, ou ela está melhorando algo que existe. E a gente está falando de patente de invenção e patente de modelo de utilidade. E ela tem que ter uma aplicabilidade industrial, ela tem que ter novidade. Então, nem tudo é patente. Então, a busca para você saber se aquilo é muito complexa. Ela é muito complexa. A busca da patente ela é ainda mais complexa. Você tem que entender do negócio, você como prestadora de serviço, sem dúvida. Né? E aí, é aí que o advogado também não trabalha isolado, trabalha sempre com um time de paralegais. Porque dependendo do segmento, você vai ter que chamar paralegais da área farmacêutica, da área de engenharia, da área de biologia, da área de tecnologia. Então, a gente tem que estar toda hora trocando com experts. Você vai trabalhar com uma multidisciplinaridade dentro da sua prestação de serviço. Eu acho que a propriedade intelectual é a área que mais toca com outras do direito, assim. A gente consegue transitar por diversas áreas e, de fato, a gente cria essa relação com esses experts conforme a tecnologia que nos é apresentada. Mas num caso desse, obviamente, que eu não estou vendo do que se trata, a gente precisa avaliar, porque pode sim caber uma patente, vamos supor que é um método inovador para reduzir resíduos, ou para tratar, ou para... Enfim... Sim, para reduzir emissão de gases. Fazer uma pesquisa, né? Aí a gente precisa ver exatamente que tecnologia é essa, fazer uma busca. Tanto é que a gente só avança para o processo de registro de patente depois que a gente tem o ok na nossa busca. A busca é uma das coisas mais importantes do registro de patente. E aí depois a gente passa para a redação, que também precisa de auxílio de um técnico. A patente é a inovação, né? Porque pode ter alguém que já faz e não patenteou, e eu consigo fazer a patente ou não? Aí a gente fala que é o estado da técnica. Se você tem algo que já está em uso, ou já foi publicado, uma fórmula que já foi publicada, a literatura diz que isso é o estado da técnica e por isso a gente perde essa característica de novidade que é essencial entendi. Para a concessão existe da uma patente. Característica de essencialidade que é a inovação, a novidade. Tem que ser atividade inventiva, novidade, aplicabilidade industrial. Entendi. É claro que a gente pode ter uma patente em cima de outra que já existe, quando você aporta algo a mais, né? Então, você tem uma tecnologia existente, a partir dela você avança e aí você consegue fazer algo novo que ninguém nunca pensou. Em cima daquilo que já exista, mas não aquilo que de fato existe. Entendi. Então, a novidade é fundamental para a gente ter a concessão de uma patente. Dessas três que você fez o briefing para mim, que seria marca, patente e o direito autoral, qual é mais complexa? Eu acho que a gente tem que falar, o direito autoral ele está num regramento diferente, eu acho que a gente tem que trazer ele depois. Eu falaria da marca, da patente e do desenho industrial. O desenho industrial, a gente falou do perfume, né? Sim. Então eu posso registrar a marca do perfume e posso registrar a embalagem como desenho industrial. Então você vê... Uma embalagem personalizada. Personalizada. Então você vê que o mesmo bem, uma mesma criação... Pode ter mais várias proteções. Mais de um ativo intangível. Mais de uma proteção no NPI, por exemplo. Entendi. Então você pode ter o registro de uma patente, por exemplo, do funcionamento do spray. Estou supondo aqui, tá? Para a gente ver como é que uma mesma coisa pode ter 3 registros. A marca
E as linhas e formas ornamentais daquele frasco, eles podem ser registrados como desenho industrial. Entendi. E isso, assim, a gente está falando de um mesmo bem, obviamente, e claro que isso pode estar também em várias criações de um mesmo negócio. Então, dentro de um mesmo negócio, você vai ter uma leva de marcas, você pode ter uma leva de desenhos industriais e de patentes. As marcas, elas também tem muita coisa para falar, assim, mas é porque eu acho que tem pontos que interessam, e aí eu vou falar especialmente com relação à indústria da moda, porque no Brasil a gente não pode registrar marcas olfativas ou gustativas. Nos Estados Unidos pode. Comida cheiro, não pode? O cheiro, o olfato. Ah, e nem né? o paladar? E nem o paladar. Como assim, e gente? nem sonora. Não Como pode. assim, gente? Não pode, não tem o registro. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, o ronco da Harley Davidson é registrado. Né? O cheiro da massinha Play-Doh, eles têm essa característica. Para trazer para as marcas um pouco aqui no Brasil, a gente tem uma outra possibilidade de registro, que é a marca de posição, que é aquele sinal que é reiteradamente aposto num produto e, por estar ali, frequentemente ele passa a ser identificado no mercado e é diretamente ligado pelo consumidor àquela marca. Vou dar um exemplo, o solado vermelho da Louboutin. Apesar de no Brasil esse registro ainda está em questão, mas a Louboutin já tem o registro do solado vermelho como marca de posição. Tem sempre aquela parte vermelha no solado. Os 3 ilhós da Osklen na frente. As 3 tirinhas da Adidas. Aquela costura da Levi's. 3 tirinhas a gente já sabe que é Adidas. Já sabe que é Adidas. Aquela costura no bolso marquinha da da Levi's. Nike, por exemplo. A marca da Nike já é uma logo, né? Estou falando de um sinal mesmo, de alguma coisa que é específica. Você já consegue identificar. Identificar que é. Então, isso é o NPI, ele instituiu a marca de posição em 2023, é bem recente no Brasil. Novo. Então, para a turma da moda, eu acho que essa é uma outra proteção de ativo porque normalmente a moda é muito vinculada aí. Você pega uma Victor Hugo, você já sabe, né? Você pega uma Carmen Steph, você já conhece o sapato, né? Porque ele já tem aquele CSzinho, né? Todos, né? Então... E aí, só para fechar com relação ao que eu mencionei, a marca olfativa, gustativa e sonora, muito embora a gente não consiga registrar esses sinais distintivos, não significa que você não possa, de alguma forma, protegê-lo. Entendi. Você não consegue registrá-lo, mas não significa que você não tenha proteção sobre eles. Que aí é o que a gente chama de conjunto imagem. Quando você passa no shopping na frente da Melissa, você não precisa nem ver que tem Melissa. Você sabe que ela tá lá. Aquele cheiro é tão característico... É igual da Mi Martin. Que você sabe que é Melissa. É igual a Mi Martin, a mesma coisa. Exato, né? Você sabe que aquela loja tá ali. Então, o cheiro está muito ligado à marca. Isso é que a gente chama de conjunto imagem, ou trade dress, para falar o nome bonito em inglês, tá? Mas é isso, e aí a gente atacaria uma eventual cópia a esse cheiro da Melissa pela via da concorrência desleal. Entendi. Então, não necessariamente você precisa do registro, mas não significa que você vai estar desprotegido. Entendi. Então, você vê a complexidade que é a propriedade intelectual, que ela vai muito além de um registro de marca, né? E assim, é engraçado, né, que... Não me entenda mal, tá, gente? A gente tem podcast, a gente fica, às vezes, pega meio surdina. Mas, assim, a área jurídica encampar isso, né? Porque, assim, eu sempre vejo pessoas da área jurídica falando dessa... Você tá falando com muita propriedade, com uma simplicidade muito legal. Mas, normalmente, quando a gente vai em eventos, sempre tem stand de pessoas fazendo... Mas é muito assim, você quer fazer o registro da sua marca, da sua patente e tal, na nossa área. Muitos. Por exemplo, a gente vai ter um evento agora, que eu tô indo essa semana, que é o maior evento de empresas e serviços do país, vai ser em Santa Catarina. Sempre tem um stand de alguém que mexe com marca, INPI e tal. E aí, é sempre muito falado disso, né? Sua logo, sua marca, mas não com esse detalhe que você tá falando com a propriedade. E é sempre alguém da área jurídica, que está sempre montando essas empresas e começa com alguém dessa área, porque está muito ligado à instrumentalização desse processo todo. Mas você está me mostrando uma outra seara. Não é só instrumentalizar, que eu mesmo posso fazer, mas é a pesquisa, a análise do que realmente pode ser feito para você não gastar até dinheiro à toa. Sem dúvida. Né? Aquilo que, até onde você consegue ir dentro da sua área industrial ou da área comercial, com o seu produto, mesmo que tenha coisas que não possam ser registradas
para dizer que aquilo é só seu, mas que você possa proteger de alguma forma. Exatamente. Então você está indo muito mais além do que Sem dúvida. somente a instrumentalização. Não tenho dúvida. E além da interdisciplinaridade que você comentou, que é algo importante pra caramba, porque, Sim. tipo, como que eu, como contadora que faz parte da sua equipe, né, sei lá, vamos dizer, para analisar determinados relatórios, alguma coisa, vou avaliar se o cheiro de alguma coisa, né, se eu não tenho como avaliar isso, se aquele projeto. Então, realmente, você tem que ter uma equipe por trás de você, que você tenha confiança para poder fazer essas pesquisas a nível nacional, né? Sem dúvida. E é nacional, né? Então, tipo assim, o se fez alguém INPI, fora. se você tiver operação fora do país, você tem que registrar isso nos respectivos países, né? Está adscrito ao território nacional, a menos que você seja marca notória de alto renome, que já é outra área. classificação, né? Mas Você vamos tem imaginar, eu registro- viajo, vou lá pra, sei lá, Finlândia. Vejo um produto interessante que eu não vi em lugar nenhum. Trago isso pro Brasil. Eu consigo patentear para registra, mim? e a marca é deles lá. Eles têm um produto, alguma Se eles coisa tiverem um registro provinciana. lá, você pode até... Tipo, uma coisa provinciana que eu acho a gente interessante, que sempre eu... resguarda o usuário de boa fé. Se ele comprovar que, de fato, essa marca já é registrada lá e você veio aqui de má fé para registrar, para fazer uma cópia, eu acho que isso tudo Mas vamos levado supor, em consideração. eu fui lá, identifiquei um jeito, uma área comercial, identifiquei um produto que não tem uma marca definida lá, que não tem um registro. Uma coisa tipo, eu fui numa feira e identifiquei um produto, coisa interessante. Feirinha de rua. Sim. Cara, isso aqui seria legal pro Brasil. Aqui no Brasil não tem isso. Pego aquele produtinho, compro, trago pro Brasil, ensino nele inteligência artificial, tecnologia e transformo aquilo em algo que aqui não tem. Eu consigo fazer o registro? Se você criar uma marca nova, sim. Se você criar uma outra, né, uma outra roupagem para esse negócio. Sim, uma outra roupagem, uma melhoria no processo. No final das contas, todo o avanço, né, que a gente vê, comércio, tecnologia, ele vem a partir de algo que já existe. Exatamente. A gente Ninguém tem que inventa sair a roda, dessa, né? a gente tem que sair dessa idealização que as coisas vêm do nada. Sim. A gente sempre está melhorando algo que já existe. E eu acho que é uma linha tênue entre cópia e, de fato, não é uma cópia. melhorar, entende? E eu achei muito interessante você falar de que isso aumentou muito isso com a inteligência artificial e com a influência da tecnologia. Porque, na realidade, como a inteligência artificial, se ela não for adquirida, que isso é importante as pessoas também saberem, né? Eu aprendi isso recentemente. Quando você adquire a inteligência artificial, aquilo que você coloca lá dentro para perguntar, para pesquisar e tal, com dados, eles não é divulgado. Quando você usa aquela gratuita, você está recebendo dados, né? Você tem como desabilitar, o que é muito importante. E isso é muito... Para que muita você gente não preserve os dados sabe sensíveis dos seus clientes, caso você não tenha paga. Isso é muito importante. Então, muita gente desconhece isso. Mas a inteligência artificial, tem muita gente utilizando para criar coisas. Sem dúvida. Né? Então, de repente... Achei interessante você falar isso no início. Você começou falando nisso, né? Assim, com essa evolução tecnológica que a gente está vivendo hoje, esse mundo a ser descoberto. Sim, vai mudar tudo. Vai já mudar tá mudando, tudo, né? E não só em melhoria de texto, mas tudo. Quando você quer fazer um card, um programa, uma logo, você chega para inteligência no curso que eu fiz recente, ano passado, na Universidade de Colômbia, a gente teve uma semana de aula de inteligência artificial e o professor ensinando a gente a fazer prompt, né? E ele falava bem assim, vamos criar uma logo? E ele deu uma coisa meio maluca, assim, elefante misturado com pinto, que é misturado com a onça, pra gente criar uma logo de uma coisa meio ecológica, assim. E aí, testando pra gente saber se a gente tinha aprendido a fazer as habilidades do prompt pra sair uma logo de alguma coisa ligada a um produto ecológico, que é ligado a animais. E aí, incrivelmente, né, você consegue gerar logos desde que você coloque o prompt correto. Mas ela pega aquilo, muitas vezes, de alguém, né? De algo que já existe, ou faz uma união de coisas, né? A inteligência artificial de algo que já existe. Muitas vezes ela não elabora sozinha, ela copia, ela traz de algo que todo mundo vai inserindo lá. Eu fico pensando em inteligência artificial, é claro que a gente está falando de uma máquina, mas eu fico pensando como a nossa memória, esse caldeirão que fica ali dentro, e a gente vai... Né? Não é nada muito definido, mas é a mistura disso Exatamente. tudo. A mistura de coisas que a gente vai depositando ali, isso mesmo. Treinando. É um caldeirão, você vai jogando ali, ela vai treinando, vai mexendo. É um treinamento da máquina. Eu acho que o grande ponto da inteligência artificial, e aí essa semana a gente até vai receber 2 professores de fora para falar disso, direitos autorais de inteligência artificial, e do projeto de lei que está em trâmite na Câmara, né, sobre o uso da IA, que é muito importante a gente regular. A questão, você falou muito bem, é o prompt.
A gente tem autoria nesse comando, tanto é que a gente está falando de engenharia de prompt, né? O comando define tudo, o comando define o que você vai receber da máquina. A questão maior aí, Carla, a gente entrando no tema, é os inputs, o que você coloca para treinar a máquina. Muitas vezes isso é propriedade intelectual de terceiros. A gente tem 2 casos que já estão judicializados. É porque você vai inserir informação. O New York Times processou a OpenAI no final do ano passado. Sério? Porque a OpenAI estava treinando a máquina com artigos de propriedade do New York Times. E a gente teve também agora o caso recente da Folha de São Paulo. Que processou também? Também. Porque é isso, assim, Mas o OpenAI treinando ou usuários treinando? Aí... Porque se a gente é usuário, eles não tem como processar o OpenAI. O processo é contra o OpenAI, né, no caso do New York Times. Assim, são várias outras questões que estão dentro de um processo desse, mas a gente precisa reforçar o ponto que essa máquina também está sendo treinada com propriedade intelectual. Sim. Ela está recebendo informações de alguém. Muitas vezes propriedade intelectual própria, mas muitas vezes de terceiros. Né? Muita gente insere texto, né? Muita gente insere... eu vi esses dias uma pessoa ensinando uma poesia e pedindo para mudar a poesia. Tipo assim, transforme este texto em algo mais sensitivo. E aí ela faz uma modificação no poema que é de alguém, entendeu? E a pessoa publica isso como autoria dela. Eu acho super perigoso isso. Porque, assim, é claro que isso pode ter um resultado totalmente diferente, desvinculado à origem, né? Mas pode... Não. E aí isso vira uma violação de direito autoral, de fato. Porque o ser humano, muitas vezes, ele não tem a capacidade de fazer essa modificação com tanta perfeição. Porque quando a gente faz, assim, utilizando a questão autoral que você está falando, é uma questão muito interessante, indo para o lado da inteligência artificial. Porque, muitas vezes, eu vou pegar coisas de alguém, colocar ali, ou várias coisas de diversas pessoas para formar algo. Então, será que eu tenho permissão para fazer isso? Eu, por exemplo... Trazendo para o mundo real aqui, eu quando dou palestra, quando eu pego o slide de alguém, eu deixo até a cor do slide desse alguém. E até semana passada, quando eu estava no Piauí dando palestra, falei, esses slides em preto, se vocês observarem, tem o nomezinho da pessoa embaixo aqui, Bruno Aguilar. E estava disponível? Porque a gente deu palestra junto. E eu falei, Bruno, estou usando os 3 slides seu na minha apresentação. Você tem autorização? Na verdade, eram de 3 pessoas. A gente fez uma live juntos. E eu peguei 5 slides no total. 2 de um e 3 do outro. E coloquei na minha apresentação, que o conteúdo é lei. Mas, tá tão perfeito. E eu acho que você valoriza o profissional que faz. Mas você sabe. Aí eu coloquei Paulo Caetano, botei lá e falei com ele, olha, vou colocar. Eu falei, gente, é um exemplo fácil de você fazer, mas eu não queria fazer outro, eu queria aproveitar e até enaltecer o trabalho. Eu falei, gente, se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato com eles, são feras isso aqui, sabe? Você pega um assunto, então é diferente do que você ir lá e copiar. Nesses casos, ter autorização do autor, né? Porque assim, você pode falar assim, tudo é muito simples até que alguém faça, né? Então, é importante, pode ser artigo de lei, mas a maneira como a pessoa arranja isso no slide é autoria. Não, eu peguei o próprio slide da pessoa. Não, e eu tô falando isso, mas vários professores, quando a gente dá aula, falam assim, olha, meus slides estão disponíveis, caso vocês queiram usar. Vários autorizam. Vários autorizam. O Valsemiro da FOCAP, não sei se você conhece. Sim, conheço. O Valsemiro, a gente fez uma palestra junto, e eu falava assim, professor, eu posso botar um slide seu desse aqui na minha palestra, pegar um slide específico? Ele, claro, pode passar a palestra inteira. Porque tem uma coisa aí, pra ele é uma coisa muito... Agora, o que a pessoa vai receber esse slide e vai fazer com ele também é um problema, sem dúvida, né? Sem dúvida. Então, a gente... olha, gente, eu conversando com ela já pensando em outra coisa. Assim, porque quando a gente dá palestra, eu dou muita palestra, muito curso. Eu já tive um caso, Flávia, que a pessoa pegou o meu curso inteiro, tirou o meu nome e deu o curso de novo vendendo. Inteiro. Fez o curso comigo, pegou a apostila inteira, mas sem tirar a vírgula, vendeu o mesmo curso, dizendo que o material era dele. Só que eu tive pessoas que fizeram comigo e depois fizeram com ele. Falava, sua apostila tá rodando por aí. Gente, isso é muito feio, né? Isso é um caso clássico de plágio, Isso é muito feio. Então, tem 2 pontos que você levantou aí que são A interessantes. gente pode proteger essas coisas? Pode. Você pode proteger a apostila que você criou. Isso é um direito autoral seu.
materiais que a gente aí elabora. vamos entrar no direito autoral. A gente falou de propriedade industrial, marcas, patentes, desenhos industriais, né? Tecnologia. Falamos de trade dress, que é o conjunto imagem de um negócio. Então a gente está falando de propriedade industrial e concorrência desleal. E agora vamos entrar nos direitos autorais. O direito autoral, ele tem uma particularidade, ele não precisa de registro. O fato de você exteriorizar aquela ideia, e ideias também não são registradas, não são passíveis de proteção. Você teve a ideia, não, você tem que manifestar aquela ideia no mundo. Tem que materializar Você tem que materializar. Você pode ter a ideia do curso na cabeça, mas se você não for lá escrever o curso, fazer a apostila, montar os slides, gravar, você não tem direito autoral sobre aquilo. Virou só. Entendi. Então, não significa também que, porque não é obrigatório o registro, né, a exteriorização já te vincula aquilo, que ele não seja recomendável. Porque aí você faz o registro como matéria de prova mesmo, para você provar a anterioridade. E aí é claro que post no Instagram serve, publicação no YouTube serve. A gente, na minha área, a gente registra no Conselho Federal de Contabilidade todo o programa do curso. Então, isso já é um registro, né? Você pode registrar sua apostila no cartório de títulos e documentos, por exemplo. Você vai estar lá com uma data. Você precisa de uma fé pública daquela documentação. Mas, de fato, e aí você falou de um ponto do Valcimiro, que ele falou o seguinte, pode usar. Tem uma coisa na educação que é a disseminação do conhecimento. Sim. E, às vezes, você fechar isso, né? demais a propriedade intelectual, você impede que o conhecimento... propague, então, né? O que ele está falando aí? É para ir para frente. Tipo, eu estudei, produzi, beleza, o objetivo é esse. E você falou com ele antes, tem uma ética em jogo, né? Tem um combinado. Acho que isso é importante. Sim. O que essa outra pessoa fez é totalmente diferente. Não. Né? É se valer do seu capital intelectual, de anos de estudo, de toda a sua experiência, para monetizar em cima. É igual a pessoa né? pegar uma proposta sua, replicar e fazer a mesma para outra pessoa. É a mesma coisa, né? Eu acho que o direito autoral talvez muito mais subjetivo, porque ele é meio que infinito, porque nós estamos falando de conhecimento, daquilo que a gente produz com nossos estudos de anos, né? Porque, gente, a gente chega num ponto, né? Tipo assim, você se formar na graduação é só o início, né? Daqui a pouco tem anos e anos de estudo em cima daquilo. Joelho, porque a prática ensina muito pra muito, gente, muito. Né? O dia a dia ensina muito. E ela tinha falado comigo antes, tá? No telefone, olha, o assunto é muito massa. Vamos marcar outro. Porque eu tô dando uma pincelada geral, né? E assim, com a internet, Carla, eu acho que essa parte do direito autoral, ela fica ainda mais... Não, eu gostei, achei que tem tudo agravada, a ver esse tema. Porque, assim, os materiais circulam livremente na internet. Não, eu super gostei quando você comentou com a inteligência artificial, com a evolução da internet, isso fica mais perigoso, vamos dizer assim, você fazer a proteção. Então, o ideal é que você se mantenha, se antecipe, né? Flávia, fala... a gente tá meio já chegando no final, mas já veio ele falar, mas fala aqui pra mim não, pro nosso público. Primeiro, suas redes sociais, né? E nós vamos trazer ela de volta, gente, que eu adorei. Nós vamos trazer só falando de um tema aqui. Adorei direito autoral e eu gosto muito pra gente falar um pouco mais na prática pra eles, né? No processo. Sim. Queria que você falasse suas redes sociais, que falasse seus contatos, mas queria também que você desse uma dica para as pessoas. Tem tantas empresas, a minha empresa mesmo não tem registro, por exemplo. Por isso que eu fiz a pergunta. Já é um dever de casa, gente, pra mim, procurar a Flávia depois pra ver isso. E chama a atenção porque, por exemplo, lá na empresa a gente tem... Tudo começa com Tassis Causa. Então, a gente tem a empresa que faz só auditoria, que faz só contabilidade, que faz consultoria, a hold, e tudo é TS. Entendeu? Então, assim... Você tem uma marca TS. Isso. Né? Só que eu tenho Tassis Causa Negócios Contábeis, Tassis Causa Auditoria, Tassis, entendeu? Mas é tudo TS. Então, assim, eu imagino que isso também tenha formas de se fazer, né? Porque a razão social é sempre Tasso, porque é o meu sobrenome, né? Então, é uma coisa, uma marca que eu... Quero que quando a pessoa usa Tasso, ela vincule a minha imagem. Ela vincule ao meu conhecimento, ao que eu faço. Esse é o objetivo da marca. Exatamente. Então, gostei muito. Achei que vai super ao encontro do que as pessoas esperam que aquilo seja, né? Então, e com seu conhecimento. E outra, eventualmente uma valuation, você vai vender a empresa, a marca, ela entra. É verdade. Né? Ela entra, uma marca registrada forte. Ela vai Tem entrar. marca que vale mais que a própria... Sim, parte física, sim. Porque só de ver a marca já tem valor. A marca já tem muito valor. Já vende. Você tem como falar, pessoal? Claro, lógico. Vamos lá. Minha rede social é @FlaviaDalla. Eu desisti de ter duas redes, uma de escritório, Flávia Escritório, tudo junto, porque senão não dou conta. Então, @FlaviaDalla com 2 L's.
Bom, eu acho, assim, e eu acho que a gente falou um pouco disso, que o advogado hoje ele vem mais como um gestor jurídico para auxiliar o empresário nas melhores soluções para o próprio negócio. Então, eu acho que minha dica é sempre procurar um profissional capacitado, um profissional competente, um profissional que você sabe que vai te trazer pulo do gato, eu acho, né? Não é só ficar ali a reboque fazendo um registro aqui e ali. Eu acho que é uma visão um pouco mais holística do negócio, para de fato dizer, isso vale a pena registrar, isso não vale, aqui você vai gastar dinheiro desnecessariamente. Uma transparência, né? Eu acho que ética, transparência, a gente sente quando a gente vai contratar alguém que vai falar a verdade pra gente, né? Então, assim, usar um pouco mais o advogado como essa figura que vai estar gerenciando, e não só um resolvedor de problemas, né? Fica olhando o advogado muito como uma pessoa que só vai resolver problemas. Então, essa é a minha dica. Olha que legal. Gente, então, ó, sigam a Flávia, tá? Assistam por completo, é o primeiro, tá? Vão vir outros, porque é maravilhoso. Eu já amei, conheci agora e já amei. Fala com a simplicidade. E a gente volta na próxima semana com mais podcast Taço Conta pra você, falando vários assuntos e temas, né, do seu dia a dia. Então não deixem de curtir todas as nossas redes sociais e até a próxima.